Gente, eu quero contar para vocês que o projeto de corte de despesas deve ser votado junto com o PL do metanol. Não faz sentido algum, né? Mas é aquela história do jabuti, sabe? Que jabuti não sobe em árvore. Para ele estar lá, ou alguém tem que colocar, ou a enchente é que tem que subir demais. Vamos lá, Vitória Bel, como é que é essa história, hein? Que jabuti que é esse? Como que o governo quer fazer essa manipulação? Pois é, e já deve ser realmente feito isso, porque o relator acabou de publicar um novo texto, o relator do projeto que pretende criminalizar o uso do metanol nas bebidas, já publicou um novo relatório com a inclusão de trechos daquela medida provisória que foi derrubada pela Câmara dos Deputados. O relator é o Kiko Seleguin, do PT, então já existia essa previsão, essa expectativa do Palácio do Planalto de que esses trechos da MP fossem adicionados ao projeto do metanol para que ele já fosse votado nessa semana. Primeiro motivo, porque o projeto do metanol já está com urgência aprovada, então já está ali na boca de ser votado para o plenário. E segundo, porque o projeto do metanol tem uma grande aceitação entre os deputados. Dificilmente seria rejeitado. Então, já foi colocado esses trechos da MP. Inclusive, a gente está aqui com um trecho da justificativa do relator para incluir esse tema. E ele não junta muito ali os dois temas, não justifica muito. Ele simplesmente fala ali da necessidade de criminalizar o metanol e ele fala no parágrafo seguinte: considerando que o desequilíbrio orçamentário coloca em risco até mesmo as propostas efetuadas, nos propusemos a tratar também aqui de medidas necessárias para a maior racionalidade das despesas do governo federal. Então, ele já colocou isso no relatório, lembrando que essa parte da medida provisória que está sendo resgatada aqui é aquela que corta despesas, por exemplo, do auxílio-doença do INSS, coloca ali novas regras e diminui o tempo de pagamento desse auxílio, coloca o pé de meia no piso constitucional para que essa despesa tenha uma limitação maior. Então, vai ser tratado isso nessa semana. O outro projeto, que é de aumento de receitas, né, que resgataria parte da medida provisória que previa, por exemplo, taxação das bets, a elevação da taxação de 12% para 18%, uma maior taxação dos juros sobre capital próprio, além, é claro, de uma maior taxação das fintechs. Esse projeto, por enquanto, está sendo adiado pelo governo. Por quê? Não deve ser enviado agora essa semana, deve ficar para depois. Porque o governo sabe que o ambiente político na Câmara está cada vez mais difícil e o que piora é a questão das emendas estarem, por enquanto, congeladas. Vamos lembrar, a gente disse agora há pouco, da necessidade do governo paralisar esse pagamento até que se tenha alguma ideia de como vai ficar a meta fiscal para esse ano. Sem pagamento de emendas e com o ambiente político que já está problemático, dificilmente um projeto que aumenta impostos conseguiria avançar nas próximas semanas. Então, o governo vai segurar um pouquinho esse projeto e vai avançar por enquanto, com o corte de despesas já anexado nesse projeto do metanol, que também o presidente Hugo Motta já se comprometeu a votar nessa semana. Evandro. Opa, muito bom. Obrigado pelas informações, Vitória Bel. É aquele ditado, né, para resumir a história do jabuti de uma melhor maneira. Jabuti não sobe em árvore, ou é enchente ou mão de gente. Ô, Alangani, eu quero saber de você, não é? Eu quero saber de você se, com a aceitação do PL do metanol, se faz sentido você incluir ali um dispositivo que garanta também, junto com essa votação, uma passagem daquilo que o governo precisa em termos de corte de gastos. Bom, não faz sentido a figura, né, do jabuti na política, né? Eu acho que isso é um escândalo, misturam os temas, né? Um absurdo, é uma prática, um vício que a gente tem aqui. Agora, de qualquer maneira, né, veja, eu já vi jabuti para aumentar gasto. Talvez esse seja o primeiro jabuti de corte de gasto, né? Então você coloca ali junto do PL do metanol. É claro que deve vir também alguma medida de arrecadação. Agora, eu não sei se isso também facilita a aprovação, né? Por quê? Porque todo mundo já sabe ali que já tem o jabuti. Geralmente o jabuti é colocado ali na calada da noite, sem ninguém perceber. Quando a imprensa
não está muito de olho para passar. Nesse caso, está todo mundo de olho. Então, não sei se também isso vai ajudar na aprovação, né? Ô Zé Maria Trindade, eu queria saber a sua análise sobre essa estratégia do governo, porque ele vem em duas frentes. Quando se fala de corte de gastos, encaixa o jabuti numa proposta que teria mais aceitação. Quando o assunto é a arrecadação, aí se tenta fracionar, porque, a receptividade do Congresso Nacional para propostas que falam sobre arrecadação não está lá essas coisas. Olha, o ministro da Fazenda conversou com os líderes governistas ali sobre essa ideia, né? Primeiro reuniram ali os integrantes da equipe econômica, depois todos se reuniram com o presidente Lula, numa reunião no Palácio do Planalto, para uma reação a essa derrota que foi muito importante, viu? Foi no fígado, essa da medida provisória do IOF. 40 bilhões de reais é uma grana boa e esperava-se que no ano que vem o governo tivesse com esse dinheiro nas mãos. Então essa reação, ela veio também politicamente, daí a estratégia de separar. Por quê? O ministro da Fazenda, segundo me disse um líder, falou o seguinte: olha, eu escuto uns líderes dizendo assim, olha, eu votaria no aumento do IOF, na medida provisória do aumento do IOF, mas eu tive que derrotar tudo, mas eu queria taxar as bets, eu queria taxar as fintechs, colocar as fintechs nas mesmas condições dos bancos, que eu acho errado. Eu acho que devia trazer os bancos para as mesmas condições das fintechs. Deu certo, as fintechs cresceram, algumas se transformaram aí e estão disputando o mercado com os grandes bancos, ou seja, foi um processo que deu certo. Então tem que trazer os bancos para o mesmo sentido das fintechs. Não é só imposto, aí passa também por regulamentação, flexibilização de trabalho. Então, assim, a ideia foi essa, mostrar politicamente, inclusive, que os deputados estão contra taxar as bets, taxar as fintechs, né? E isso não vai... Desde o início eu dizia, o que vai ser aprovado mesmo vai ser o projeto que regulamenta ali os cortes de gastos no governo. Esses aí de taxar fintechs e bets, acho que não vai. Porque eles têm um lobby muito forte aqui, viu? O subterrâneo dessa linha aí de jogos e tal é muito grande, tem muito dinheiro. Ô Zé, o Gani quer fazer uma pergunta para você antes da gente seguir aqui com mais um comentário. Vai lá, Gani. Ô, mestre Zé, me tire uma dúvida, por favor. É possível aprovar, no mesmo PL, aprova o metanol, fatia e derruba a medida de corte de gastos? É possível fazer isso? É porque eles vão em projetos diferentes, né? E é possível, o Congresso pode tudo, pode colocar emendas e pegar carona em outros projetos, né? Que a gente de anexar um projeto no outro, é possível sim. O Congresso pode fazer tudo. Aí depois vai para a mesa do presidente, ele veta, sanciona e aí volta para o Congresso. Mas é possível sim. Eu me referia a projetos diferentes para a taxação das bets e corte de gastos. O pessoal está mais querendo cortar gastos do que aumentar a arrecadação. Ô Zé, depois do que nós vimos ali na PEC da blindagem, tudo é possível, né? Porque houve um dispositivo para manter a votação secreta. E isso foi retirado. Eles fizeram uma super manobra para o dispositivo ser incluído novamente. Ou seja, a manipulação acontece da maneira como os parlamentares querem. Aliás, vocês estavam no ar ainda discutindo aqui, enquanto o Zé explicava, e tomaram uma carcada aqui do nosso editor-chefe que fez aqui na nossa caixa. O Piperno deu um pulo e vocês perceberam ali, porque a gente tem que ficar chamando a atenção desses alunos mal criados aqui, Zé. Enquanto o Zé explicava, a gente ficou com a dúvida. E por isso a pergunta, não, igual quando o professor dá uma bela explicação e os alunos estão ali. Veja. Né? Sim. Vamos comprar duas carteiras e colocar um do lado do outro aqui, o Piperno e o Gani, unir as carteirinhas deles, os coleguinhas de classe. Turminha, fala. É que de fato o Congresso pode pegar, ele pode fazer o que bem entender, fatiar criar um novo projeto e tal, com cortes e o outro com receitas, isso ele pode fazer. O que, nesse caso, por exemplo, e aí a manobra é esperta, quando você junta o jabuti, aí, naquele PL específico, aí é tudo ou nada, né? Exatamente. Porque, na verdade, é mais uma tentativa de fazer o Congresso aprovar um corte de despesa. Porque os deputados vêm aqui nesse programa, inclusive, falam que o governo gasta muito e não sei o quê.
Manda um projeto de corte de despesa lá, para ver se passa. Mas não passa nenhum, nem o dos super salários. Eles não têm coragem de mexer nem nisso. Ô Bruno Musa, eu até imagino já o quão irritado você fique com essa história de jabuti. Na verdade, eu acho que eu já passei da fase do irritado, viu, Evandro? Eu já estou na fase do conformismo, assim, essa faz parte da política, infelizmente. Mas realmente, corte de gastos, nada indica que isso, independente do lado, tá? A gente viu essa semana, por exemplo, que tanto a esquerda como o centro e a direita se uniram para votar aquele aumento de gastos, como eu falei, do Fundo da Marinha. São 30 bilhões em 5 anos. Por mais que seja pouco, nós estamos falando que 5 bilhões por ano, 6 bilhões por ano, é irrisório frente ao déficit total, mas é uma mensagem que se passa. Ora, estamos aqui e aprovamos mais uma mensagem de aumento de gastos. Então, eu acho que, infelizmente, teremos que chegar às duras penas. Grande parte dos países apenas aceitam, dos políticos apenas aceitam mudança quando a água já está batendo aqui no nariz. Estamos próximo dela. Aliás, só uma coisa em relação às bets. O grande líder do lobby das bets no Congresso brasileiro é um certo senador Ciro Nogueira. Exatamente.